Fala pessoal, voltando aqui, então a gente concluiu no último vídeo a Connection Factory, né? Tá aqui no project.connect e agora o próximo passo aqui é a gente criar o nosso objeto dentro do nosso sistema, né? O objeto usuário. Então a gente vai vir aqui na project.model e vai adicionar uma nova classe. Essa classe ela vai ter o nome do objeto dentro do banco de dados, que seria o usuário. Então, o usuário é o nome da classe. A classe está aqui. Inicialmente a gente já coloca ela como public. E agora a gente vai criar as propriedades do usuário. Então a gente vem e tem um atalho dentro do Visual Studio que a gente vamos utilizar, que fica um pouco mais prático para a gente criar, né? E eu vou tentar passar um pouco também sobre como é que a gente pode dizer, produtividade aqui no Visual Studio, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, prop e vai dar 2 tab. Quando a gente cria isso, a gente cria essa propriedade já, né, esse métodozinho para a gente criar o nosso a propriedade, né? Então aqui public int, vou chamar aqui de id underline user, o id que o id minúsculo, beleza? Então a gente já criamos o id. Uma outra coisa que eu me preocupo bastante com as mensagens de informações que a gente tem que observar dentro do projeto. Por exemplo, se eu colocar o ID aqui minúsculo e salvei agora que eu dei um Ctrl S, ele vai me falar sobre essa visualização aqui, ó, essa mensagem aqui na lista de erros, porque é como se fosse uma forma legal de você criar os seus códigos. Então, se o seu não estiver aparecendo isso aqui, você vem aqui em exibir, lista de erros, ou Ctrl mais colchete fechando e E, né? Eu prefiro vir aqui no menu, que esse atalho aqui às vezes é difícil de gravar, e aperta aqui, ele vai abrir essa lista de erros aqui. Então, se tiver erro aqui, ele não compila. Se tiver um aviso, algo grosseiro que você deve estar deixando como nulo, alguma coisa do tipo, né, que pode vir a te dar um problema. E aqui as mensagens aqui são tipo indentações, né, vamos colocar assim. Isso aqui não vai te atrapalhar em nada você deixar desse jeito, mas seria legal você manter essa metodologia de escrita. Então aqui a violação da regra de nomenclatura, essas palavras devem começar com as características maiúsculas e de uso. Então eu venho aqui e vamos colocar dessa forma, beleza? De vez a gente vir aqui embaixo, colocar prop de novo, apertar 2 vezes o tab, o que a gente vai fazer? Em relação à produtividade, a gente vai dar um Ctrl D. O Ctrl D, ele clona a sua linha de cima para baixo. E por que a gente vai fazer isso? Porque fica um pouco mais fácil. A gente coloca string aqui e vem e coloca aqui nome. Aí eu vou copiar aqui o string, Ctrl C, e vou dar um Ctrl D. Opa, peraí. Voltar, Ctrl C, e vou dar um Ctrl D. Então, agora o próximo aqui é username. A gente está criando o que está lá na tabela, né? Ctrl D de novo. Senha. Ctrl D. Status. Ctrl D. Nível. Lembrando que o nível é um número, né? Então aqui é int, não é string. Beleza. Essas propriedades são os métodos getter e setter. Getter e set. Então, o que significa isso? O get é para pegar uma informação e o set é procurar algo do tipo assim. Então, é mais ou menos isso que é por isso que a gente cria esse modelo. Se você, o get, você informa, né, você responde
E o set você meio que faz uma consulta, você procura, né? Alguma coisa ali desse dado. Então a gente declarou aqui, né, todas as propriedades do objeto usuário. E com isso agora, quando você for referenciar na tabela ou no banco de dados, você chama esse usuário, entendeu? Você instancia, né, essa classe e usa as propriedades dela, que são os nomes. Então essa aula seria mais ou menos isso, né, que a gente tem como meta para a gente cumprir. E é isso, pessoal. Então todos os objetos, todas as tabelas que vão ser criadas, que elas são objetos dentro do nosso sistema, a gente vai criar uma classe para ela dentro do project.model e vai declarar as propriedades delas aqui. Por exemplo, o fornecedor. O fornecedor ele vai ter lá o nome, o telefone, essas coisas todas. Então a gente vai ter que vir e vai ter que publicar aqui, né, declarar um get e um set para cada característica desse objeto do banco de dados. Beleza, pessoal? Acho que com isso ficou um pouco claro o porquê da gente fazer desse jeito. Então na próxima aula a gente já vai partir aqui para o DAO, né? No caso, criar, inserir, excluir, atualizar, né? Editar, fazer uma lista por nome, buscar um nome e essas coisas. Então é isso, pessoal. Forte abraço, tamo junto e GG.